Olá, aqui é o professor João Paulo. Neste vídeo vamos falar sobre o anexo de riscos fiscais e a reserva de contingência. Como já visto em outros vídeos dessa série, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como conteúdos principais, nos seus anexos, o anexo de metas e prioridades, anexo de metas fiscais e também o anexo de riscos fiscais, do qual falaremos aqui agora. A LRF determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter um anexo próprio para prever riscos e passivos contingentes que possam futuramente afetar negativamente as contas, ou as metas fiscais projetadas. Dessa forma, essas duas situações, seja ela riscos fiscais ou passivos contingentes, têm que ser incluídas nesse anexo. Primeiramente, riscos fiscais, nós devemos entender aquelas situações que vão afetar a programação da programação orçamentária, seria o caso de uma frustração de receita ou uma situação de calamidade pública, de enchente, por exemplo, diferentemente dos passivos contingentes. Esses outros passivos contingentes são situações presentes, mas ainda precisam de uma confirmação de eventos futuros para que aconteça. É o caso das demandas judiciais ou sentenças judiciais em andamentos e algumas dívidas em processo de reconhecimento. Então essas duas situações, tanto de riscos fiscais ou de passivos contingentes, devem estar previstas nesses demonstrativos. Há de se lembrar também que os riscos fiscais não podem ser repetitivos, ou seja, se a cada ano se repetir os mesmos riscos fiscais, eles deixam de ser riscos fiscais. Então, provavelmente essas situações teriam que entrar no planejamento inicial dentro da programação orçamentária normal. Para entender melhor, vamos visualizar a estrutura desse anexo de metas fiscais que é proposto pela Secretaria do Tesouro Nacional através do Manual de Demonstrativos Fiscais. Acompanhe comigo este modelo disponibilizado aí pelo MDF. Vamos analisar então esse exemplo de elaboração de demonstrativo de riscos fiscais e providências do Manual de Demonstrativos Fiscais. Acompanhe comigo que nós temos aí de um lado os passivos contingentes e demais riscos fiscais passivos e do outro lado, em cada uma dessas situações, as providências que devem ser tomadas em relação a cada situação. No primeiro caso aqui do passivos contingentes, temos assistências a epidemias, um valor de 300, e em contrapartida disso as providências, que seria a abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência, também no valor de 300. Mais embaixo, por exemplo, podemos pegar a outra situação, que é a frustração de receita, em demais riscos fiscais passivos, no valor de 1.500, e cuja providência seria aí a limitação de empenho no mesmo valor. E percebam que o total do demonstrativo, todos aqueles riscos e passivos previstos no valor de 3.710, tem que ter a mesma contrapartida de providências também no valor de 3.710, como pode ser visto aí no quadro. Então são situações de riscos e passivos que, se porventura vierem a ocorrer, se utilizarão aí de algumas situações de providência, seja de reserva de contingência ou de limitação de empenhos, para que supra essa necessidade sem afetar aquela meta inicial lá, a meta fiscal de resultado primário. Com estreita relação com o anexo de riscos fiscais, vamos falar da reserva de contingência. A reserva de contingência, na verdade, é uma dotação global, Inicialmente, ela se originou através do Decreto-Lei 200, que é de 67, e tinha como finalidade constar no orçamento uma dotação de forma global, sem necessariamente estar vinculada a nenhum órgão, nenhuma unidade ou alguma categoria de programação. Mais tarde, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 decidiu-se que a reserva de contingência deve ser definida, o seu montante, com base na receita corrente líquida, um percentual em relação à receita corrente líquida. Então a reserva de contingência é um instrumento do orçamento, mas as suas regras devem ser definidas na LDO. Essa questão da classificação da reserva de contingência, a Portaria 163 também tratou de associar aí a classificação tanto da funcional programática quanto a da classificação econômica aos dígitos 9, conforme vocês podem ver aí, para fazer essa identificação no orçamento. Então a reserva de contingência serve especificamente para cobrir aqueles riscos e passivos contingentes do anexo de riscos fiscais.
Evidentemente que durante a execução orçamentária, caso esses riscos não ocorram, a reserva de contingência pode ser utilizada para abertura de créditos adicionais para outras finalidades. Inclusive a própria LDO pode definir algumas regras neste sentido, né? A partir de determinado mês, por exemplo, se não ocorreram os riscos, fica aí liberada, né, vamos dizer assim, a reserva de contingência para outras finalidades. Este vídeo encerra então a nossa série sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos ficando por aqui e até a próxima!